Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Quero saudar vocês com a paz que vem de Deus. Hoje nós vamos estudar as profecias. Temos um tema empolgante. A última vez que estivemos juntos, estudamos e descobrimos na Bíblia, na profecia e na história a igreja verdadeira. Hoje queremos fazer um estudo semelhante. Queremos encontrar na Bíblia, identificar nas profecias e na história a igreja falsa. Antes de abrirmos o texto sagrado, eu quero dar um pano de fundo histórico, porque nós, como adventistas, nós interpretamos a literatura apocalíptica de forma historicista, ou seja, existem aqueles que aplicam a porção profética para o passado, os preteristas, aqueles que aplicam a porção profética para o futuro, futuristas. Nós não interpretamos desta forma. Nós somos historicistas. Nós acreditamos que a profecia, ela se cumpre ao longo da história, ok? Por isso, ao estudarmos as profecias, alguns elementos da história, alguns pontos históricos, nós precisamos ter bem claros, porque senão fica de difícil interpretação o livro profético, apocalíptico e também, óbvio, a profecia. Correto. A igreja instituída por Cristo, a igreja cristã, ela se manteve pura no primeiro século. Ela é descrita como a igreja de Éfeso, a igreja de Apocalipse capítulo 2. Neste período, no primeiro século, período desta igreja, ela se manteve pura aos princípios de Cristo, aos ensinamentos dos apóstolos, e por isso ela é bastante elogiada. Mas esta igreja que Cristo instituiu, ela sofreu pressões, perseguições, e ao longo das décadas, dos séculos seguintes, e não precisou muitos séculos, ela já se encontrava inteiramente paganizada. E ali então começa a igreja falsa, a igreja da qual não guardou a pureza de Cristo, de seus ensinamentos. Observe que mesmo a igreja de Éfeso, bastante elogiada aqui em Apocalipse 2, mas ela já recebe uma branda repreensão. Ali é dito que ela se estava esquecendo do seu primeiro amor. Nos séculos posteriores, segundo e terceiro século, pontos básicos do plano de Deus para com cada cristão já estavam sendo esquecidos. Por exemplo, o dia de sábado como dia de guarda já estava sendo trocado pelo dia, ou substituído pelo dia de domingo, o dia pagão de adoração e guarda. E muitos cristãos, já no segundo século, tinham este dia pagão, o domingo, como dia santo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa e o império de Constantino. Constantino, ele subiu ao trono romano, como imperador romano, no ano 311. Embora alguns anos anteriores, ali já a partir do ano 306, já era considerado como imperador, pelo menos pelos seus soldados. Mas oficialmente no ano 311, Constantino se transforma no imperador romano. No ano 312, ele se diz ter tido uma experiência com o cristianismo, com a cruz de Cristo em uma batalha, e no ano 313
ele então legaliza a religião cristã. Não que a religião passou a ser a religião oficial do governo, do império. O império continuou pagão, mas aquela igreja que até então fora perseguida duramente, a partir desta data, 313, sob o império de Constantino, a liderança de Constantino, a igreja sofreu esta metamorfose de uma igreja perseguida, e diga-se de passagem, duramente perseguida pelos imperadores anteriores. Agora, no império de Constantino, ela tinha liberdade de adoração e de proselitismo também. Alguns entendem como uma jogada política por parte de Constantino. Não temos tempo para falar sobre isto, mas o fato é que a igreja já tinha tomado corpo no Império Romano, a igreja já tinha se avolumado em números de membros e também já com um certo status no mundo, principalmente no mundo onde as profecias se cumprem, e eu estou falando aqui de forma bastante especial ali na Europa, mas o fato é que ela já estava paganizada. No ano 321, aconteceu um fato que é conhecido de todos nós. Constantino, observando que os cristãos já estavam se tornando bastante adeptos do dia de domingo como dia de guarda e abandonando o princípio judaico-cristão de observar o dia de sábado como dia de guarda, então ele lança um decreto, como que o domingo sendo um dia de adoração, o domingo pagão, o dia do sol. Então, fazendo um resumo até aqui, Cristo institui a sua igreja pura, santa, imaculada, mas ao decorrer dos séculos, esta igreja se esquece dos princípios bíblicos, dos ensinamentos de Cristo e também dos ensinamentos dos apóstolos. Ela se transforma em uma igreja pagã. Ok. Ainda no Império de Constantino, no ano 330, Constantino faz uma transição do seu reino, da sua administração. Ele que estava localizado, ele que estava estabelecido em Roma, ele muda-se para Constantinopla. Ele sai da cidade de Roma, vai para Constantinopla, restabelece esta cidade, restaura esta cidade, reforma esta cidade e estabelece ali o seu império. Nas décadas posteriores, conforme os anos iam se passando, cada vez mais ele se estabelecia nesta cidade, deixando sozinha e soberana em Roma a igreja cristã, contudo já apostatada. E de Constantinopla, Constantino enviava para Roma muito status, autonomia e também ouro e prata. Ou seja, a igreja estava cada vez mais tomando corpo, crescendo e se desenvolvendo, tanto financeiramente, em números de membros, adeptos, e também no mundo político, porque quando estava ali em Roma sozinha, muitas vezes ela tomava para si atributos políticos e resolvia as questões. Muito bem, eu gostaria de ressaltar também que os imperadores romanos, eles não foram assim tão proativos. O primeiro deles, talvez bastante proativo, Otávio Augusto, foi um grande imperador, e poderíamos destacar também Constantino e alguns outros
que contribuiu muito com o império. Mas o fato é que Roma e a maioria dos seus imperadores não eram assim hábeis administradores. E o Império Romano, ao longo dos séculos, ele ia decaindo. O contrário aconteceu com a igreja. A igreja que surgiu pequena, humilde, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, a igreja foi crescendo cada vez mais. Guarde este detalhe, porque ele vai nos ajudar muito, ok? Muito bem. Do ano 351 ao ano 476, o Império Romano sofreu fortes ataques das 10 tribos bárbaras. Certamente todos nós já ouvimos falar destas 10 tribos, porque elas são mencionadas em Daniel capítulo 7 claramente. Ali nós vemos estas tribos dentro da profecia atacando o Império Romano, o quarto animal do sonho profético de Daniel. Mas vamos falar disso aí um pouquinho mais adiante. Voltemos aqui. Aqui está Roma e aqui as 10 tribos bárbaras germânicas, que não eram apenas 10. Nós estamos pegando uma das listas das tribos bárbaras, mas existem listas que compõem 20 ou mais tribos bárbaras germânicas. Quem são essas tribos? Estas tribos, aos poucos, elas foram invadindo o Império Romano. A princípio, como trabalhadores normais, não havia ali uma guerra direta. Mas ao observar a riqueza romana e também os benefícios que eles recebiam, que os bárbaros não tinham, então eles começaram a fazer um ataque massivo em Roma, no Império Romano, para tirar proveito destas regalias. E reitero, do ano 451 até o ano 476, o Império Romano sofreu fortes pressões, ataques, literalmente guerras, destas 10 tribos bárbaras. Até que em 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi literalmente deposto. Ali, neste ano 476, Roma perde as suas forças militares e também política. Contudo, as 10 tribos, elas também enfraqueceram, elas também perderam as suas forças. Ambos os exércitos, ambos os poderes se enfraqueceram. Agora, observem bem que nesta altura a igreja já estava bastante desenvolvida o suficiente para assumir o poder ali na Europa e outras regiões do Império Romano. Nós estamos falando aqui do Império Romano do Ocidente, não do Oriente, porque o Império Romano do Ocidente caiu em 476, mas o do Oriente foi até 1453, ou seja, bastante distante, aí vários séculos no futuro. O do Oriente continuou, mas do Ocidente caiu em 476. Neste período, repito que a igreja já estava bastante forte, o suficiente para assumir o poder não só das igrejas do império, mas também do mundo político. E é interessante ressaltar
que em 533 o imperador Justiniano do Oriente já havia declarou o Papa como o cabeça de todas as igrejas. Então, o pontífice romano, o Papa, ele já tinha como status o cabeça de todas as igrejas. Neste ano 476, algumas tribos, principalmente 3 delas, ainda continuaram com bastante força: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Mas estas tribos, com o auxílio do poder do Império do Oriente, elas foram também exterminadas. A profecia diz que estas 3 últimas tribos, das 10, elas iam ser definitivamente exterminadas. E de fato elas foram. As 7 demais, elas se estabeleceram, não com forças para assumir o império, mas se estabeleceram, que são os países da Europa: a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, e assim Inglaterra e assim sucessivamente, ok? Mas essas 3 últimas, destacado ali na profecia, Daniel capítulo 7, elas realmente deixaram de existir. Não há nenhuma nação dos Érulos, dos Vândalos e dos Ostrogodos. E os Ostrogodos, a última das 10 e das 3 a ser exterminada, foi em 538. E neste período 538, foi quando a igreja literalmente assumiu o controle político e religioso. E conforme descrito na profecia, ela entronou e destronou por 1260 anos. Nós vamos ver este período na profecia, de 538 até 1798, ok? Por que até 1798? Bom, primeiro eu quero responder o porquê de 538. Na verdade, já respondemos. É que em 538, a última das 10 tribos foi eliminada, que foram os ostrogodos. Reitero, as 3 últimas, conforme a profecia, eliminada totalmente, e as 7 se estabeleceram ali no Império Romano, ali na Europa, esses países que mencionamos, que temos até os dias de hoje, mas que se estabeleceram sem forças para assumir o império. Quem assumiu foi a Igreja Romana, a igreja agora já apóstata, a igreja falsa que estamos identificando na história, e logo mais vamos identificar na profecia em Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13, ok? Por que então, respondendo à segunda pergunta, por que até 1798? Porque este período já estava profetizado, 1260 dias proféticos, 1260 anos, de 538 até 1798. O que aconteceu em 1798 para contarmos como o fim dos 1260 anos? Em 1798, Napoleão, na ânsia de conquistar o mundo e tendo a Igreja Católica como um empecilho para suas conquistas, ele envia então o seu general Berthier até Roma para que trouxesse o Papa cativo para a França, e assim o fez, e no ano seguinte o Papa veio a falecer. Então, a Igreja perde o seu poder, o seu status político e também como igreja. Como igreja ela enfraquece, porque os papas continuaram, mas perdeu o seu status de entronar e destronar, a sua autonomia sobre as nações da Europa e ali do Império. Veja bem que estamos sempre falando do Ocidente, não do Oriente. A Igreja do Oriente continuou com o seu status e também o poder, o Império do Oriente continuou normal com o seu império. A profecia aqui está se cumprindo no Império
do Ocidente e não do Oriente, ok? Muito bem, de onde então surgiu esta igreja apóstata falsa? Ela surgiu do Império Romano Ocidental e depois da queda das 10 tribos bárbaras, ok? Vamos fazer um resumo aqui rapidamente. Cristo institui sua igreja pura, santa e imaculada. Ao longo dos séculos, esta igreja se apostata, se paganiza, deixa de ser a igreja pura de Cristo para ser uma igreja impura, da qual Satanás dá o seu trono, dá o seu poder e também dá a ela autoridades, autonomias, ok? Muito bem, dado este pano de fundo histórico, agora nós queremos entrar na profecia, no estudo da Bíblia. Eu vou começar com Apocalipse capítulo 13. Depois vamos até Daniel capítulo 7, porque esses dois capítulos estão interligados. O próprio capítulo 13 nos diz isto, porque o capítulo 13 nos reporta Daniel capítulo 7. E aí então vamos concluir, fechar o nosso estudo, ok? Eu tenho aqui a minha Bíblia, estou abrindo, quero abrir em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, nós encontramos a igreja falsa. Eu gostaria de lembrar que na Bíblia a ênfase é dada apenas em duas igrejas: a igreja verdadeira, a igreja de Deus, e também a igreja falsa. Deus, através dos seus servos, os profetas, quer que identifiquemos estas duas igrejas, a verdadeira, para nela estarmos, e quer que identifiquemos a falsa, para que não nos agreguemos a ela. E se já estivermos a ela, se somos membros desta igreja, conforme diz Apocalipse 18, verso 4, ali nos faz um convite: sai dela, povo meu. Então, se estamos na igreja verdadeira, permanecemos. Se porventura estamos na igreja falsa, o convite é: sai dela. Por isso que a igreja, a Bíblia, Deus através dos seus servos, os profetas, nos deixa claro qual é a igreja verdadeira. Inclusive já estudamos, está aí, você pode assistir esse estudo. Já estudamos sobre a igreja verdadeira, já identificamos ela na Bíblia, nas profecias, e hoje estamos identificando a igreja falsa. Já identificamos na história, né, toda esta metamorfose que ela sofreu de igreja pura para igreja impura, da qual Satanás está dando o seu poder e autoridade, e agora vamos identificar nas profecias. A igreja verdadeira você identifica em Apocalipse capítulo 12, entre outras porções. E a igreja falsa você identifica em Apocalipse capítulo 17, aonde é descrito ali como a grande prostituta. Contudo, nós não vamos estudar este capítulo. Nós queremos identificar em Apocalipse capítulo 13, porque você identifica tanto a igreja verdadeira como a igreja falsa em várias porções da Bíblia da profecia, ok? Hoje vamos nos ater nesses dois capítulos. Muito bem, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, está escrito: esta primeira parte que eu vou ler, talvez na sua Bíblia esteja em Apocalipse 12, verso 17, a última parte. Em algumas traduções está em Apocalipse 13, no começo do versículo 1. Depende da tradução. Aqui, ao traduzir o texto sagrado, algumas traduções colocam no capítulo 12, 17, última parte, outras traduções colocam no capítulo 13, na primeira parte. Então, se o que eu ler aqui não estiver aí na sua Bíblia, não se assuste, olhe no capítulo 12, verso 17, que está aí, juntinho, né, a continuação, você logo vai identificar, certo? Então eu leio e está escrito: e se pôs em pé sobre a areia do mar,
Quem se colocou de pé sobre a areia do mar? Foi Satanás. Satanás se coloca de pé na areia do mar. O que é mar? O que é águas em profecias? Nós sabemos muito bem que águas significa povos, poder, ou melhor dizendo, povos, nações, multidões, ok? Está em Apocalipse 17, versículo 15. Então, águas em profecias significa povos, multidões, pessoas. Quero dizer que quando a profecia está se tratando de símbolos, quando a profecia está usando símbolos, nós precisamos de decifrar estes símbolos para poder compreender a profecia. Não podemos pegar o símbolo de forma literal. Então, águas significa povos. Assim como animal, besta, significa reinos, reis e assim sucessivamente. Bem, isto vocês já sabem, não vamos nos ater. Então vamos aqui direto ao texto, interpretar o texto e estes símbolos, ok? Então Satanás para de frente ao mar, ou seja, Satanás se põe aqui na areia do mar e observa a multidão. Por que ele observa a multidão? Por que ele observa os povos? Porque ele sabe que dali, desta multidão, vai sair uma igreja. E que esta igreja ia se apostatar. E ele então quer dar todo o seu poder, ele quer dar o seu trono para esta igreja. Pastor, de onde nós tiramos estas conclusões? Como provar isso que nós estamos falando? Amigos, o próprio texto, os versículos seguintes, não deixa lugar a dúvidas, esclarece e confirma isso que nós estamos falando, ok? Então vamos ler o verso 1 e o 2, depois damos sequência. Observe. E se pôs em pé sobre a areia do mar, repito, reitero, o dragão, Satanás. E ele viu, ou seja, via emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Já vamos ver o que significa esses 10 chifres, 7 cabeças e esses 10 diademas. Mas observe que o dragão, ao olhar para os povos, ele vê sair dali um poder, ou seja, uma igreja já apostatada, a igreja que nós mencionamos da história. Tá? Agora, por que ele está olhando para as nações? Por que ele está olhando para os povos? Por que ele quer ver esse poder, esta igreja apóstata, sair do meio da multidão? Por quê? Está no versículo 2 a resposta. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como que de urso e boca como de leão. Quando você vê um leão, um urso e um leopardo, o que é que te vem à mente? Daniel, Apocalipse 7. Por isso vamos estudar Daniel capítulo 7, ok? Mas vamos lá a resposta da pergunta que fizemos. Está aqui no final do versículo 2. Está escrito: E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos recapitular. Satanás, o dragão, ele vem e para na areia do mar. Ou seja, ele para diante das multidões. E ele olha para as multidões. E das multidões sai uma igreja falsa, uma igreja apóstata. E o que ele quer dar para esta igreja? Qual é o presente que ele quer dar para esta igreja? Aqui, na última parte do versículo 2, está bem claro a resposta. O dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Queridos, a Igreja Católica Romana, a igreja que nós conhecemos como a igreja medieval,
do período medieval, ela recebeu de Satanás o seu trono, o seu poder e sua autoridade. Observe que por 1260 anos, a igreja medieval, a igreja católica, ela perseguiu duramente a igreja pura de Deus, a igreja fiel de Deus. Estude a história dos valdenses, como esses povos foram duramente perseguidos, mortos, sufocados, crucificados, assassinados. Observe para a história de João Hus e Jerônimo, dois heróis da Idade Média que esta igreja perseguiu e matou. Olhe para a Inquisição que se estendeu até aqui, as Américas, o México. Então, esta igreja recebeu literalmente o poder do dragão de Satanás para perseguir o povo de Deus por 1260 anos. Logo vamos ver este período. Agora, volte um pouquinho, porque nós prometemos, volte um pouquinho aí no verso 1, porque nós prometemos explicar o que é os 10 chifres, as 7 cabeças e os 10 diademas. Bem, os seus pormenores não temos tempo, porque aqui tem pelo menos 3 significados, e não temos tempo de abordar os 3. Mas eu quero te reportar para Apocalipse capítulo 12, vamos dar uma olhadinha rapidamente nesse capítulo, no versículo 3, porque aqui está descrevendo Satanás, com as mesmas características deste poder desta igreja falsa, porque aqui Satanás também tem chifres, cabeças e também tem diademas. Observe, vou ler o verso 3 do capítulo 12. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Este aqui é Satanás. Se você estudar todo o contexto, você vai ver que literalmente é Satanás, tá? Diz assim, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Bastante semelhante da igreja falsa. Ou seja, Satanás e a igreja são semelhantes até nos simbolismos. E não poderia ser diferente, porque quem está dirigindo esta igreja falsa é Satanás. Então, algo de semelhante tem que existir e coexistir. Agora, há um plus a mais que Apocalipse 13 dá para esta igreja. Observe no final do versículo 1, está escrito: e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ou seja, esta igreja falsa que Satanás vê sair dos povos, que ele dá todo o seu poder, sua autonomia e sua autoridade, ela tem nomes de blasfêmias. Por que tem nomes de blasfêmias? Porque blasfêmia, no contexto bíblico, é quando uma pessoa se põe no lugar de Deus. Lembra quando Cristo disse que ele era o Filho de Deus? E se dizer Filho de Deus para um judeu, nos dias de Cristo, era como que dizer, eu sou Deus. Por isso que os judeus disseram para Cristo, nós não te julgamos pelos milagres que você faz. Nós te condenamos porque você diz blasfêmia, ou seja, você quer ser Deus. E nesta igreja, o seu pontífice, ele quer ser Deus. Quando ele se coloca em sua cadeira e fala, a expressão usada é ex cátedra, esta igreja, através dos seus documentos, eles entendem, eles atestam que quando o pontífice fala ali, é o próprio Deus falando. Amigos, se isto não for blasfêmia, o que é blasfêmia? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar algo. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós cremos e está documentado que nós não somos exclusivistas, como que sendo as últimas pessoas, os únicos crentes, as únicas pessoas, os únicos crentes em Cristo dos quais serão salvos. Não, não, não.
Nós não somos exclusivistas. Nós repudiamos esta ideia. Nós entendemos que em todas as nações deste vasto mundo e em todas as igrejas, inclusive pessoas que não professam ou que não seguem nenhuma igreja, mas na sinceridade do seu coração serão salvos pela graça em Cristo Jesus. Isto você encontra também, não só nos documentos da igreja, mas você encontra também, e óbvio, não poderia ser diferente, na Bíblia Sagrada. Se você observar Romanos capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, ali o apóstolo deixa bem claro a salvação de gentios que, na sinceridade do seu coração, Deus os salvará. Então, o nosso estudo está identificando a igreja falsa como organização, como instituição legal, o papel, o documento. Esta sim identificamos, mas não pessoas. Não estamos aqui julgando pessoas. Eu não quero e não posso julgar o Papa, o Pontífice, se ele está salvo, se ele está perdido. Isso aí cabe a Jesus Cristo no santuário celestial identificar a sua pessoa. Eu não estou identificando aqui o padre, o pastor ou o membro da igreja X ou da igreja Y. Isto nós como igreja nós não fazemos, nós não queremos julgar ninguém porque não cabe a nós. Mas sim, a profecia deixa claro e nos dá o direito de identificar a igreja falsa. Então, esta sim estamos identificando, mas a igreja como papel, como instituição e não como pessoa, ok? Se fizermos menção aqui do pontífice, não estamos julgando ele, estamos sim identificando o procedimento desta igreja como instituição, ok? Fecho parênteses para deixar isto bastante claro. Ok, então ela se diz, a profecia coloca ela como uma igreja blasfema, com atos de blasfêmia, porque ela se diz estar aqui no lugar de Deus, certo? Tendo o poder, inclusive, de mudar o texto sagrado, o texto bíblico, inclusive os mandamentos. Esta igreja apóstata, esta igreja falsa, quando ela mudou do sábado para o domingo, em suas encíclicas, eles têm isso hoje bastante documentado e bem claro, e quando você pergunta por que eles mudaram do sábado para o domingo, e eles não negam, se você perguntar para qualquer padre, se você pegar qualquer documento da Igreja Católica, ali está bastante claro, eles não negam por quê? Porque eles entendem que a igreja tem esta autoridade, Deus deu esta autoridade para a igreja, de transformar, de mudar o texto sagrado, o texto bíblico. Amigos, Apocalipse está escrito que nós não temos esse direito. E quem mudar uma vírgula do relato sagrado, Deus também tirará o seu nome do livro da vida. Então, nenhum homem, nenhuma instituição tem o direito. Mas eles mudaram, é o entendimento deles, tá? E eles creem que a igreja tem esta autoridade. Deus deu esta autoridade a Pedro e aos papas, segundo eles, que sucederiam a Pedro. Claro que Pedro não foi um papa, mas é o entendimento deles, ok? Então, eles têm nomes de blasfêmia. Vamos agora para o verso 3 do Apocalipse capítulo 13. Está escrito: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Lembra que nós mencionamos a data de 1798 como o fim dos 1260 anos que esta igreja reinaria ou dominaria este período? Quero lembrar também que, embora ela foi bastante soberana do ano 538 até o ano 1798, mas ela também sofreu seus revés, tá? A Igreja Católica Romana, ela não teve assim paz e um reinado nesses 1260 anos de forma assim passiva. Ela sofreu opressões,
internas na sua própria teologia. Ela sofreu também os revés dos protestantes, também do mundo islâmico. Enfim, esta igreja teve as suas dificuldades neste período. Ela teve um apogeu ali no século XII, XIII, XI. Ela sim estava bastante soberana, mas não foi assim todo o período soberana. Ela teve as suas dificuldades também, tá? Só para esclarecer este ponto histórico. Aqui no verso 13, então, diz que ela sofreu uma ferida de morte, que foi o ano de 1798 com Napoleão, que trouxe o Papa cativo, e no ano seguinte ele veio a falecer. Mas aqui também diz que esta ferida de morte seria curada. Observe, verso 3, segunda parte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Amigos, esta ferida, ela está sendo gradativamente curada. Depois de 1798, como já foi dito aqui, os papas perderam assim toda a sua autonomia. Eles continuaram, mas não tinha tanto autonomia como teve nesse período dos 1260 anos. Contudo, em décadas bastante recentes, eles estão novamente assumindo este poder que eles perderam em 1798. A ferida mortal está sendo curada. Se você der uma olhada 50, 60, 80, 100 anos atrás, uma década, um século atrás, a igreja estava rompida com os protestantes, com a ciência, com o mundo político, com o judaísmo, com o islamismo. Contudo, amigos, depois de João Paulo II, esta igreja começou a ser readmitida nestes segmentos que mencionamos aqui. A igreja começou a reatar com estes segmentos. A sua ferida começou a ser curada. João Paulo II teve esta habilidade. E hoje, esta igreja já tem a simpatia do mundo político, dos protestantes, do mundo islâmico, do mundo judaico, da ciência, do mundo político. Então, observe que a Igreja Católica já não é mais, me permita uma expressão, o bicho-papão de décadas anteriores, de séculos anteriores. Ela já está retomando a sua simpatia diante do mundo. Alguns sociólogos dizem que este mundo está um caos, e de fato está. E eles dizem que este mundo necessita de um só governo, e para liderar este único governo mundial, não existe outro líder que possa liderar este único governo a não ser o pontífice da Igreja Católica, o Papa. Não pode ser Trump, não pode ser Kim Jong-un, não pode ser Putin, não pode ser, enfim, não pode ser esses governos. Eles não estão habilitados, mas o Papa sim está habilitado para administrar um governo único neste mundo. Não estou dizendo que vai ser assim, não estou dizendo nada do tipo, estou apenas dizendo que alguns sociólogos entendem pelas crises que nós estamos vivendo. Então, observe como que esta ferida está sendo curada. E ela será curada de forma definitiva quando ela se unir com a segunda besta aqui do Apocalipse capítulo 13, que não vamos estudar hoje,
tá? Quando ela se unir com esta segunda besta, os Estados Unidos da América, então esta ferida será literalmente curada, certo? Muito bem. O verso 4 está escrito o seguinte: e adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Então aqueles que pensam que estão adorando o pontífice, esta igreja, na verdade, em primeira instância, estão adorando o próprio Satanás. E o verso continua: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? O verso 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Viu aqui novamente blasfêmia? Por quê? Porque ela se diz ser Deus. E autoridade para agir 42 meses. É o período de 538 a 1798. Esta expressão 42 meses, você encontra na expressão 1260 dias, também tempo, tempos e metade de um tempo. Você encontra em Apocalipse capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. E você encontra na expressão tempo, tempos e metade de um tempo em Daniel capítulo 7, verso 25 e Daniel capítulo 12. Então, este período de 1260 anos que nós mencionamos, de 538 até 1798, você encontra em Daniel capítulo 7 e 12 e Apocalipse capítulos 11, 12 e 13, ok? É da profecia que nós estamos tirando o contexto histórico que nós mencionamos. É a Bíblia que está dizendo, não somos nós, ok? O verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Veja bem, novamente a palavra blasfêmia. Contra Deus por quê? Porque quer ser Deus. O pontífice desta igreja é Deus para eles. Continua dizendo, para difamar o nome e difamar o tabernáculo de Deus. Por que difamar o tabernáculo de Deus? Aqui está dizendo difamar, blasfemar contra Deus e difamar o tabernáculo de Deus. Por que difamar o tabernáculo de Deus? Porque, amigos, o único lugar que nós encontramos intercessão em nosso favor e a única pessoa que nós encontramos que tem autoridade para interceder por nós é Cristo Jesus no santuário celestial. Então, qual é o local aonde se faz intercessão por nós? No santuário celestial. Qual é a pessoa habilitada para fazer intercessão por nós? Cristo Jesus no santuário celestial. Agora, esta igreja, ela faz difamar o tabernáculo. Por que ela difama o tabernáculo? Porque ela faz uma transição. Ao invés de você ir no santuário celestial buscar intercessão na pessoa de Jesus para a sua vida, você agora vai na igreja. Maria pode interceder por você. Não é o que eles pregam? E outros santos podem interceder por você? Então, segundo a teologia desta igreja falsa, você não deve de ir ao santuário celestial. Ou, se você for, saiba que tem outras opções. Uma delas é vá até a mãe de Jesus. Porque a mãe de Jesus carinhosamente vai pedir para o seu filho que interceda por você. Mas eu te pergunto, a mãe de Jesus tem autoridade para interceder por nós? Não é ela também uma pecadora que está no pó da terra e que não sabe nada do que está acontecendo neste mundo de pecado? E que só vai ressuscitar na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amigos, foi uma excelente mulher? Foi. Mas não tem autoridade bíblica para interceder por nós. Então, esta igreja também difama o tabernáculo celestial, onde nós encontramos socorro bem presente para a nossa angústia, conforme está descrito em Hebreus, certo? Amigos, creio que ficou bastante claro o nosso estudo até aqui.
tanto os pontos históricos como o ponto profético aqui de Apocalipse, capítulo 13. No verso 7 está escrito: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi o que nós mencionamos. Isso já aconteceu no passado, durante 1260 anos, e vai acontecer no futuro. Bem, agora nós vamos para Daniel capítulo 7 e com isso nós concluímos. Mas eu quero lembrar que ficou, primeiro, bastante claro a identificação da igreja falsa na história, como ela surgiu, como ela foi sofrendo esta metamorfose de igreja pura para a igreja impura, indecente, da qual recebeu o trono e a autoridade e o poder de Satanás. E ela ganhou corpo ali no Império Romano. Ela saiu do Império Romano. O Império Romano, ele sofreu também essa transição. O Império Romano Ocidental, de império político para um império político e religioso, mesclado. Certo? E também ficou claro aqui na profecia, porque Satanás se para na areia do mar e vê sair da Europa a sua igreja. A igreja apóstata, da qual ele deu o seu poder, seu trono e grande autoridade. Muito bem, dito isto, bastante claro, simples, ao ponto, agora vamos concluir com Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia, eu estou fazendo o mesmo aqui. Daniel capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 19. Qual é o contexto de Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7, ele tem um sonho e sonha com 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Estes animais, reitero, como estamos falando de profecias, são símbolos dos reinos a partir de Babilônia até Roma. Ou seja, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso significa Babilônia, o reino de Babilônia, o reino da Medo-Pérsia, o reino da Grécia e Roma. Esta mesma aplicação se dá com Daniel capítulo 2. Ali quem tem o sonho é Nabucodonosor. Ele sonha com uma grande estátua com 4 metais: o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E a tradução, o próprio capítulo, tanto os capítulos 2 como o capítulo 7, tanto o capítulo 2 quanto o 7, o próprio profeta, a ele é dado a interpretação. Então, o ouro, a prata, o bronze e o ferro significa os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Certo? Contudo, Daniel, ele entende perfeitamente estes simbolismos, os seus significados, não fica com dúvidas, tanto do capítulo 2 quanto do capítulo 7, tanto é que no capítulo 2 ele mesmo dá a interpretação a Nabucodonosor, porque o anjo dá a entender, Deus dá a entender a Daniel as interpretações de ambos os capítulos, mas Daniel não entende 3 porções da profecia, ou seja, 3 partes, 3 simbolismos, 3 detalhes da profecia, Daniel não entende e ele quer saber. Ele pergunta por esses 3 detalhes e as suas interpretações. Observe o que está no verso 19. Ele diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Olha, Daniel não quer saber sobre o leão, o urso e o leopardo. Na verdade, se o profeta não quer saber, quem, em primeira instância, não quer saber é o próprio Deus, porque quem está trabalhando por trás do profeta é Deus. Agora, você deve estar se perguntando: o primeiro animal, o primeiro reino, o segundo animal, o segundo reino, o terceiro animal, o terceiro reino, não são importantes? São importantes. Deus tem interesse? Tem interesse. Contudo, o foco da profecia de Deus está no 4º reino, no 4º animal. Certo? Então veja bem,
O primeiro reino, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, é importante para Deus? É. É importante para nós e para o profeta? Com certeza. Por quê? Porque a partir desses reinos, nós conseguimos situar a história, identificar a profecia e também perceber que Deus está no controle de todas as nações. Contudo, o foco da profecia de Deus, do profeta, e também deve ser o nosso foco, é no quarto animal. Porque do quarto animal, do quarto reino, sai a igreja falsa. Aqui queremos identificar aqui em Daniel capítulo 7. Correto? Muito bem, então ele quer saber sobre o quarto animal. E eu continuo. Que era diferente de todos os outros. Percebe que é um animal diferente. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze. De fato, o Império Romano foi um império muito forte. Foi um império que perseguiu, um império que matou, um império assim assustador. Continua dizendo, o verso 20. Olha o segundo ponto que Daniel coloca interesse. Primeiro no quarto animal, agora o segundo ponto. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia. Aqui está os dois seguintes pontos que Daniel se interessou. Reitero. Primeiro, Daniel quis saber do quarto animal, de Roma. Depois, ele quis saber dos 10 chifres que invadiu Roma, ou que invadiram Roma. Lembra que nós comentamos? Aqui está Roma, o quarto animal, e aqui vem as 10 tribos para colidir com Roma, para guerrear com Roma. É sobre Roma que Daniel tem interesse em saber. É sobre os 10 animais que Daniel tem interesse em saber. Porque esses 10 chifres na cabeça do animal, na verdade não esses 10 animais, eu disse, né? Esses 10 chifres que está na cabeça do animal, na cabeça de Roma, é deste poder, Roma, e depois desses 10 chifres que sairia o chifre pequeno, conforme é descrito aqui, a ponta pequena. E o que é a ponta pequena? É a igreja falsa. Deixa eu mencionar aqui novamente, esse ponto precisa ficar bastante claro. Daniel se interessa por Roma. Por quê? Por que Daniel se interessa por Roma? Por que ele se interessa pelo quarto animal? Porque é do quarto animal que sai a igreja falsa, é de Roma que sai a igreja falsa. Por que ele se interessa pelos 10 animais, os 10 chifres, que são as 10 tribos bárbaras que colidiram, que guerrearam com Roma? Porque a igreja falsa sairia de Roma depois da invasão das 10 tribos bárbaras, que foi 538. Então, em 538, este chifre pequeno surge soberano para reinar politicamente e como igreja durante 1260 anos, de 538 até 1798. Vocês observam como a profecia é bastante clara? Eu continuo lendo. Eu vou ler novamente o verso 20, tá? E também a respeito dos 10 chifres, quer dizer, ele teve interesse em saber dos 10 chifres, as 10 tribos bárbaras, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, da igreja medieval que surgiu, da igreja falsa que surgiu, diante do qual caíram 3. Lembra que nós mencionamos os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos? Sendo os Ostrogodos a última destas 3 tribos a cair definitivamente e desaparecer da história deste mundo? E diz aqui, que falava com insolência. Olha, esta ponta pequena, esta igreja fala com insolência. Novamente aqui, títulos terríveis para esta igreja. E diz, e parecia mais robusta do que os seus companheiros. Por quê que este chifre pequeno é mais robusto que os demais chifres? Porque ela começa pequena, mas ela cresce, se transforma, se torna uma gigante poderosa politicamente e também no contexto eclesiástico. Por isso que ela se transforma na maior de todas, robusta. E continua dizendo o verso 21,
Eu olhava e eis que este chifre, eis que esta igreja fazia guerra contra os santos e prevalecia. 1260 anos, 538 até 1798. Prevaleceu, fez guerra contra os santos, os valdenses, João Hus, Jerônimo, a Inquisição. E continua o verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Embora esta igreja foi poderosa e vai voltar a ser poderosa e perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17, mas Cristo vai fazer juízo, Cristo vai cobrar dela a sua injustiça. O verso 23 diz, explicando, né? Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, veja que está na profecia, não somos nós que estamos dizendo, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, ou seja, de Roma. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Certo? Esses seriam abatidos. E por último, o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O que esse poder faria? O que esta igreja faria? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e as leis, ou a lei. Então, o que essa igreja faria? Magoaria Deus, perseguiria os cristãos e também mudaria os tempos e a lei. Ela não mudou do sábado para o domingo? E conclui dizendo assim: e os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembra que nós mencionamos? Tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses e 1260 anos. Ela perseguiria o povo de Deus, de 538 a 1798. Queridos, com isto concluímos o nosso estudo. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para você como pessoa, para a sua família e também para a sua igreja. Agradecemos a sua atenção, que Deus te abençoe. Até a próxima.